E naquilo que o Senhor for nos dando, nós vamos trazendo para a igreja, que eu creio que a palavra do Senhor irá falar a cada coração, porque a palavra é uma palavra viva, e ela se renova a cada manhã, e ela quer renovar as nossas forças também na caminhada missionária. Capítulo 6 de Isaías, nós vamos ler a partir do primeiro versículo até o versículo de número 8. O primeiro versículo de Isaías, no capítulo 6 de Isaías, primeiro versículo até o versículo 8, vai nos dizer a palavra do Senhor. A vista não está ajudando um pouquinho, tá? Mas vamos lá. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar, com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca, e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Todos repetindo o versículo 8, juntos. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. A palavra é tua, Senhor, em nome de Jesus. Irmãos, esta é a visão do Santo dos Santos. Aleluia! Não é uma visão, é a visão. Amém? Não é uma visão, é a visão do Santo dos Santos. Quando isso aconteceu? Aconteceu num momento em que Israel, em que o povo de Israel, governado então pelo rei Uzias, o povo de Judá, que faz parte do povo de Israel, governado pelo rei Uzias, louvado seja o nome do Senhor, estava numa situação de pecado tão grande. Esse pecado era político, era uma transgressão muito grande, política, religiosa, né? E também as pessoas do caráter, do lidar, do trato das pessoas, né? Uma situação social de tamanha devassidão, de tamanho corrupção. E o povo estava nessa situação. E é usado como referência o acontecimento do chamado de Isaías, da visão de Isaías, é usado como referência para datar esse acontecimento, a morte do rei Uzias, rei de Judá, que aconteceu entre o ano de 829, tá? A 718 antes de Cristo. Essa data, 829,
Uma visão em que ele via serafins, que são seres de adoração, que tinham 6 asas, que luz cobriam os seus pés, que luz cobriam os seus olhos, e com tua glória, louvado seja o nome do Senhor. E essa visão da glória do Senhor, da majestade do nosso Deus, assentado sobre o seu trono, aleluia, em que a glória dele, louvado seja o nome do Senhor, enchia toda a casa. Naquele momento ali, o espanto de Isaías foi tão grande, a situação de Isaías se encontrava foi tão grande, que veio nele um brado, que veio nele um sentimento de dor, que veio nele um sentimento de angústia, e ele soltou um grito: ai de mim, aleluia, ai de mim. Por quê? Porque ninguém pode suportar ao ver a glória do Senhor, e estando com uma dívida, e estando numa situação de pecado, possa ficar de pé. Louvado seja o nome do Senhor. Mas veio o ombro da conversão. Por quê? Porque veio um raio da dor que ele sentiu, de ver aquela visão, de ver aqueles serafins adorando ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. De ver o nosso Deus assentado no seu trono, de ver a glória do Senhor, de ver o céu aberto, o santo e santo santuário do Altíssimo, a morada do Altíssimo. Isaías então louvava
rei, com aquela brasa viva tocada em seus lábios. Aquela brasa viva não foi apenas para perdoar os pecados dele, queimar o lado dele, purificar, mas para encher aquele homem do Espírito Santo de Deus, aleluia, para agora ele se transformar num vaso, num servo de Deus, usado pela mão do Senhor, para levar a palavra de Deus como profeta, aleluia. Seja Deus, glória a Deus. Diante desse acontecimento, Deus, ainda há algo que precisa ser relatado. É que naquele momento, então, Isaías meio que sai dizendo. Não se fala mais agora do serafim. Eu não sei quanto tempo durou isso. Pode ter durado minutos, pode ter durado horas. Eu não sei exatamente o tempo que a Bíblia nos diz o tempo que durou. Mas pode ter havido um silêncio entre esse tempo em que Isaías foi tocado com a brasa viva tirada do altar, em que os lábios dele foi purificado, em que o pecado dele foi perdoado. Pode ter havido algum tempo. Eu não posso dizer qual foi esse tempo. Mas eu sei que diante desse silêncio se ouviu uma voz que disse: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Essa voz não diz: Isaías, o teu lábio foi purificado. Isaías, o teu pecado foi perdoado. Agora eu quero te perguntar: você quer ir por nós? Você pode enviar? Não houve essa direção da palavra a Isaías só escutou: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Nessa palavra, nesse momento, aleluia, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Um homem que teve os seus lábios purificados, que teve os seus pecados perdoados, que viu a visão que ele viu, ele estava pronto. E quando ele ouviu o brado de Deus, que disse: a quem enviarei e quem há de ir por nós, ele não perdeu tempo e disse: eis-me aqui, envia-me a mim. oh, aleluia. Ele não perdeu tempo. A mensagem foi direcionada aos povos: a quem enviarei e quem há de ir por nós. Mas Isaías agora pronto diz: eu estou pronto, Senhor. Eis-me aqui, envia-me a mim. Eis-me aqui, envia-me a mim. Glória a Deus. Vivemos numa sociedade que não é nada diferente da sociedade que Isaías viveu naquela época. Há 700 anos atrás, 700 anos atrás, não é nada diferente. Nós vivemos numa sociedade hoje em que a política está corrompida. Isso não é novidade para nenhum de nós. Onde a sociedade, de uma forma geral, está corrompida, onde o certo é errado e o errado é certo. Vivemos em um mundo onde a religião, aqueles que falam em nome de Deus, estão se deixando corromper pelo pecado, pela ganância, pela posição social, pelo status, pela fama. Mas hoje, aleluia, nessa noite, neste lugar, assim como na visão que Isaías teve no Santo dos Santos, assim como a visão que este homem teve nos Santos dos Santos, eu quero dizer que nesta noite o céu está aberto. Eu quero dizer para você que está aqui nesta noite que o céu está aberto. Aleluia, Seus Deus. olhos não podem, seus olhos carnais não conseguem enxergar, mas o céu está aberto. Aleluia, Jesus. Porque o próprio Jesus falou: onde estiver 2 ou 3 em meu nome, ali eu estarei. Aleluia, Eu quero Deus. dizer que Jesus está à destra do Pai, ao lado do Pai. E nesse momento o céu está aberto e a presença dele está aqui. Eu quero dizer que nesta noite, aleluia, Glória a você Deus. está esperando alguém abrir a boca e dizer: há de mim que vão merecendo,
Louvado seja Deus. E aí, irmãos, se você quiser isso nesta noite, Glória, se glória, quiser glória nesta a noite, Deus. aleluia. Aleluia. Com certeza nós temos ouvido o chamado, aleluia. Aquele enviarei, e vem agir por nós. E com certeza você vai dizer: eis-me aqui, envie-me a mim, porque você estará pronto, aleluia. Glória a Deus. Sem purificação, sem perdão de pecado, sem confissão, nós não avançamos na obra de Deus. Nós precisamos ser transparentes, nós precisamos ser espelhos e refletir como esperadores do Deus vivo em nossa vida, aleluia. Para que a nossa palavra não abrir a nossa boca, haja credibilidade. Isaías teve essa experiência. Um outro que viu o céu aberto, Estevão, quando estava sendo apedrejado. E muitas experiências na Bíblia nós vamos ver de homens que conseguiram contemplar a glória de Deus, porque se colocaram à disposição de Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Pessoas que se colocaram à disposição de Deus, que olharam para dentro de si e viram sua pequenez, mas diante da voz ouviram a grandeza do Deus que nós servimos e entendeu: do jeito que eu estou não posso continuar, do jeito que eu vim aqui agora não posso continuar, tem que haver uma mudança, tem que haver uma transformação. Senhor, eu olho para a plena sombra dele curando, Senhor. O que está acontecendo? O que está acontecendo é que Pedro estava com Cristo na sua vida em comunhão constantemente com Deus, e a presença do Espírito Santo de Deus na vida dele era uma realidade, porque Pedro fugia do pecado, porque Paulo fugia do pecado, porque João fugia do pecado. E o que nós estamos fazendo, irmão? Nós estamos fugindo do pecado, ou estamos sendo coniventes com o pecado. E quando eu digo pecado, é prostituição, é mentira, é engano, é injustiça, é tudo aquilo que mancha a nossa vida diante de Deus. O que faz separação entre os homens e Deus é o pecado. O que faz separação entre nós e Deus é o pecado. O Senhor está com uma bandeja, com um alimento santo, sadio, puro para a nossa saúde espiritual. E muitas vezes nós estamos buscando comida suja, jogada na lixeira do inimigo, e nós estamos lá como um morador de rua, não que com todo respeito aos nossos amigos, moradores de rua que precisam de um carinho, de um tratamento especial, mas nós estamos falando na questão espiritual de que muitas vezes nós estamos nessa situação. Nós estamos nessa situação, porque assim como uma pessoa que está morando na rua, às vezes não consegue enxergar o que Deus tem para ele, para a vida dele, para melhorar a sua condição física, a sua saúde mental. Assim muitas vezes nós estamos nessa situação, porque preferimos às vezes nos alimentar com coisa que não nos edifica do que com aquilo que nos edifica. E nessa noite, assim como Isaías, nós precisamos ser purificados. E nessa noite, assim como Isaías, nós precisamos ser tratados, nós precisamos ser curados, nós precisamos, aleluia, nos alimentar com o banquete do Senhor, com os manjados da surpresa, com o manjados, pão da vida, aleluia. Glória a Deus. Porque você não é Deus, irmão, não dá para fazer relacionamento, não dá para fazer relacionamento. Eu preciso me consertar, nós precisamos nos consertar, e que nesta noite, em nome de Jesus, aleluia, ainda que haja nessa noite que possa dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Este culto vai ser uma bênção, aleluia. Aleluia. Que Deus nos ajude a vencer os obstáculos do dia a dia. Que Deus nos ajude a dizer não para o pecado, a dizer sim para Jesus. Que Deus nos ajude a tirar os olhos das coisas que contaminam a nossa alma e colocar o nosso foco no alvo, que é Jesus. Aleluia, Deus. Que Deus nos ajude a abrir nossa boca apenas para a glória ao nome do Senhor, para as suas grandezas e as suas maravilhas. Não abrir a boca para difamar, não abrir a boca para murmurar, porque senão nós vamos ficar no meio do caminho, como ficou o povo no deserto. Não abrir a boca
Louvado seja Deus, aleluia. Porque todos que estão aqui Glória a nesta Deus, noite, aleluia, Jesus. todos que estão aqui nesta noite, Louvado seja pastor, evangelista, presbítero, diácono, obreiro, irmãos, todos que estão aqui nesta noite, é especial para Deus. Aleluia, Jesus. É especial para Deus. E Deus quer usar cada um como profeta dele nessa geração corrompida pelo pecado. Deus quer te usar, meu irmão. Deus quer te usar, meu irmão. Deus quer me usar nessa geração, aleluia, para falar para todo mundo. Glória a Deus, Se dizer, se não houver conserto, se não houver conserto de pecado, se não houver aceitação de Jesus Cristo como Filho, haverá sim a condenação. aleluia, Jesus. Alguém postou esses dias no status, uma irmã evangélica, postou no status o seguinte, eu gostei muito. Estava lá. Você pode não acreditar que Jesus não vai fazer o meu dever falar. Pode não acreditar que Jesus vai fazer, mas é o meu dever falar. Você pode não acreditar que Jesus está fazendo, mas é o meu dever falar. Aleluia. Eu não posso ficar lá. Hoje estava conversando com um rapaz no serviço, o Jorge. E eu falava para ele assim, olha, você está há quanto tempo separado, afastado dos seus caminhos do Senhor? Ele falou, há pouco tempo. Ele falou assim, ó, tu não deixes para amanhã. Tu não deixes para amanhã. Mas por que eu não está dizendo que de repente posso não estar? Porque amanhã, não, de repente você pode estar, mas eu posso não estar. Senhor lhe dá glória. De repente você pode estar, mas os irmãos que pregam a palavra de Deus envolvidos falam, pode não estar. Ó Deus vivo, Deus. A qualquer momento Cristo pode nos chamar. Ai, eternidade. E ai desse mundo, se não fosse a igreja do Senhor, Deus já tinha destruído tudo. Ó Deus. Mas se Deus ainda não fez, é porque Ele conta comigo e com você. Aleluia, Porque tem Deus. muitas almas ainda para ser ganhas. Tem muitas almas ainda para se salvar. Tem muitas almas ainda para ser liberto. Mas que nesta noite vive a mensagem da palavra de Deus nos nossos corações. Confessamos o nosso pecado ao Senhor. Confessamos as nossas dificuldades perante o Senhor. Abrimos a nossa boca e manifestemos a Deus aquilo que está nos atrapalhando. E com certeza o Senhor enviará o perdão e a cura. Aleluia! Para a transformação em cada uma, em verdadeiros profetas para esta nação, pregadores que anunciam a palavra de Deus, que tem poder do alto para falar do amor de Deus. Deus abençoe a todos. Eu agradeço essa rica e digo, Glória a Deus. Deus está conosco. Nós vamos vencer os inimigos, nós vamos vencer as barreiras, nós vamos vencer o pecado. E o nome do Glória a Senhor Deus. nosso Aleluia, Deus é Deus. glorificado em nossa vida. Louvado seja Deus. E Ele nos chamou. E que como Aleluia, espelho, Jesus. repitamos a glória do nosso Deus em nossas vidas, para que o mundo veja e creia que Cristo é aquele que fez o passado, está fazendo o presente Aleluia, e Jesus. fará no futuro, porque o